Eu gostaria de conversar com vocês algo a respeito da vida de um dos profetas chamados de menores, mas que na verdade não é profeta menor no sentido normalmente aceito pelos que estudam. Quero falar sobre a vida de Jonas. Jonas, cujo nome significa pomba, Ioná. Esse homem a quem a palavra de Deus vem, e vem de forma muito objetiva, sem muitos arrudeios, sem entrelinhas, isso porque Deus não fala em entrelinhas, Deus fala de forma clara, transparente, certeira. Deus diz o que quer, Deus manifesta suas intenções de forma objetiva, e a palavra de Deus a Jonas é: Jonas, filho de Amitai, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Essa é a missão, este é o destino de Jonas. É disso que ele é encarregado, de dirigir-se a uma das maiores cidades de sua época, um centro urbano agitado, conhecido, com intensa vida social, que centralizava o império, no Império Assírio, muito das atenções. E Deus envia Jonas para aquela metrópole, para aquele grande centro urbano, para profetizar, para denunciar, para confrontar, para expor a Nínive todos os erros que ela, como comunidade e como indivíduos que a comunidade formavam, haviam cometido pelo estilo de vida que até então viviam. E diz a Bíblia que Jonas então se dispôs. Quando Deus diz levanta-te e vai, ele levanta-se e vai. Mas diz a Bíblia que ele vai ao porto de Jope para tomar um navio e ir no sentido contrário da vontade de Deus. E aí estabelece-se um engano irônico na vida de um homem chamado por Deus. Pois a Bíblia diz aqui no verso 3 que ele vai para Tarsis e toma um navio, compra uma passagem e afirma o verso 4, para ir para longe da presença do Senhor. Eu não sei a que processos a mente de Jonas foi submetida, mas o fato é que ela cai em uma espécie de hipnose que o leva, apesar de ser profeta, apesar de conhecer Deus, apesar de lidar com as coisas de Deus, a ter a vã ilusão de que poderia algum dia, de alguma forma, fugir, afastar-se, sair da presença de Deus. E o que a Bíblia deixa patente, meus amados irmãos e irmãs, é que nenhum ser humano pode fugir da presença de Deus. Nós podemos fugir da comunhão, nós podemos ter a comunhão rompida, mas há algumas coisas das quais ninguém escapa. Nada nos separará do amor de Deus. Podemos ter separação de Deus, mas não do amor de Deus. Apenas os nossos pecados nos separam como muralha dele. A outra coisa absolutamente impossível é sair, fugir dessa presença observadora de Deus. O salmista Davi disse: para onde fugirei da tua face? Ou para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subo aos céus, se eu vou ao extremo do cosmos, lá tu estás. E se eu inverto essa perspectiva e desço ao mais profundo abismo, à fossa mais abissal do planeta Terra, ainda lá eu te encontrarei. Se eu vou para a luz, tu estás. Se eu vou para as trevas e digo para mim mesmo, as trevas com efeito me encobrirão, me esconderão dessa presença escrutinadora de Deus, diz ele, nada resolve, porque para ti luz e trevas são a mesma coisa, alto e baixo, não há como fugir. E a conclusão que o salmista chega diante da culpa que lhe consome a alma é: o meu pecado está sempre diante de mim. Para onde eu vou, esta voz me persegue. Para onde eu vou, esta voz me denuncia. E o drama da vida dele é: cumpre-se o que está em Provérbios, foge o perverso sem que ninguém o persiga. E Jonas começa essa carreira, esse caminho descendente, começa a descer, desce provavelmente. Aliás, diz a Bíblia que ele desce das fronteiras de Nazaré, nos contrafortes da Galileia, na região mais alta do norte de Israel, para a Judéia. Dali ele desce em direção à cidade de Tarsis, vai até a praia, toma um navio. No navio ele desce até o porão. No porão ele dorme enquanto os pagãos oram.
enquanto aqueles que vivem uma espiritualidade equivocada clamam aos seus deuses, Jonas dorme. Depois de todos os acontecimentos da história que vocês conhecem, ele é lançado no mar, desce ainda mais, e ele mesmo, mais adiante, na confissão que faz do capítulo 1 ainda, do capítulo 2 também, ele afirma: desci até o mais profundo abismo e todas as águas passaram por sobre mim. Já não havia para onde descer. Este poço já não tinha mais fundo, porque se fundo houvera, ele mais teria descido. Jonas vai no caminho da desobediência, e o caminho da desobediência inicia uma carreira descendente, ainda que não haja consciência disso, como não havia no caso deste profeta. Isso me lembra uma palavra de Paulo a Timóteo, quando ele orienta o seu jovem discípulo, jovem pastor, e diz que o pecado embota a mente. E a palavra grega não é embota, é hipnoses, hipnotiza. A pessoa entra num estado mental em que ela perde, de certa forma, a consciência do que está fazendo, fica como que anestesiada, e ela passa a fazer coisas por ela mesma rejeitadas, e só depois, quando a fatura chega, quando a cobrança bate a porta, é que a ficha cai e ela diz: como é que eu fui fazer uma coisa destas? É o embotamento, ou esse processo de hipnose que é produzido talvez pelo inimigo, e talvez por isso ele seja simbolizado por uma serpente, por esse poder de encantamento, de hipnose, de embotamento psicológico, que leva pessoas que conhecem a Deus a viver um estilo de vida frontalmente oposto à palavra de Deus. Agora, na leitura da profecia de Jonas, a gente começa a descobrir algumas coisas tremendas. A primeira coisa que a gente descobre é a razão pela qual Jonas ficou tão anestesiado para a vontade de Deus. Por que teria um profeta, por que teria um homem que conhece Deus tomado a decisão de desobedecer e entrar nesse processo de decadência e ter ido até onde ele foi, tornando-se quase irreconhecível? Chegou ao extremo de ter pagãos orando enquanto ele não orava. E o próprio texto revela, ele mesmo confessa no capítulo 4, e aqui a coisa se torna meio pavorosa. Ele diz que não obedeceu, que desobedeceu, porque sabia que Deus é bom, misericordioso, e que Deus iria acabar perdoando a maldade de Nínive. O que se estabelece no coração de Jonas é uma raiva pelo perdão de Deus sobre pessoas às quais ele não tinha a menor simpatia. E é impressionante como esse sentimento aflora na vida de muitas pessoas, e eu falo de cristãos. Quando determinadas pessoas são feridas demais, magoadas demais, atingidas demais por alguém, e esse alguém de repente começa a ser cercado de amor, e a pessoa começa a perceber que aquele indivíduo vai ser perdoado graciosamente, floresce no coração este sentimento de Jonas, e ele diz a Deus no capítulo 4, sabe por que eu fugi? Porque eu conheço você, Deus. Eu sabia que o Senhor é clemente, é misericordioso, e que no final de todas as contas, apesar desse povo ser ruim, não prestar, ser devasso, pecador, o Senhor não iria resistir e acabaria perdoando. E isso aplica-se à nossa vida, amados irmãos. Quantas vezes nós mesmos dizemos para nós mesmos: puxa vida, eu quero que Deus perdoe todo mundo, menos aquele infeliz que me fez tanto mal. Eu tive uma senhora que foi minha ovelha, e ela nutria uma raiva tão grande do marido que a traíra com a melhor amiga, que ela dizia: eu não consigo nem orar. Quando eu estou orando, pastor, e lembro dele, eu paro de orar. E era uma senhora do interior, e eu disse: imagine o dia que Deus perdoar e salvar seu ex-marido. E ela veio com uma expressão nordestina, disse: Deus me defenda. Deus me defenda. Eu digo: Deus não vai lhe defender, vai defender seu ex-marido. Mas ela não conseguia elaborar pacificamente, ela perdia a paz quando pensava na probabilidade daquele indivíduo ser perdoado.
Era como se o perdão de Deus servisse para todo mundo, mas aquele homem ficaria sempre com o guarda-chuva aberto e choveria a graça sobre todos, menos sobre ele. Foi esse o sentimento que surgiu na vida de Jonas. O Senhor perdoe todo mundo, mas aquele povinho não. O Senhor trate de perdoar quem quiser. Agora, Deus é tão sábio, tão tremendo, que para ter uma pedagogia na vida de Jonas, diz: olha, quem vai levar a mensagem de perdão é você. E é como se Jonas dissesse: não tem como escolher outro. Quem assistiu o filme Um Violinista do Telhado, há muitos anos, esse filme foi lançado, lembra de uma expressão dita por aquele judeu que liderava a comunidade. Depois de tanta agonia e sofrimento, ele olha para os céus e diz: ó Deus, será que não dá para escolher outro povo? Nós já sofremos tanto, é tanta agonia, é holocausto, perseguição, os grandes programas promovidos para destruir a vida deles na época de Stalin. E ele diz: será que não tem jeito de escolher outro povo? Basta, nós já fomos escolhidos muito tempo, escolha outro. Jonas está vivendo esse drama, e eu posso olhar para vocês hoje e dizer com toda a convicção de minha alma, há muitos de vocês aqui, homens e mulheres, que não podem admitir na mente a possibilidade de certas figuras que passaram pela vida de vocês serem perdoadas e salvas graciosamente. E se eu quisesse aferir, bastaria ver as cabecinhas que estão balançando agora. Quantos de vocês balançaram a cabeça? Graças a Deus. Pois foi isso que aconteceu. Jonas, toda a raiva de Jonas, toda a ira de Jonas, todo o processo de desobediência na vida dele, foi porque ele não admitiu que Deus perdoasse quem Deus queria perdoar, meus amados irmãos. Mas ele aí vai, depois de passar pelo que passou e parar no ventre de um peixe, sofrer, descer aos oceanos, ser vomitado numa praia. E hoje a gente fala ser vomitado, é uma coisa bonita, ar-condicionado, tudo cheiroso, bonito, né? Mas ser vomitado, o indivíduo sair das entranhas, dos intestinos de um peixe, sujo, imundo, isso não é perfil de profeta, mas é assim que ele sai. E agora, toda vez que quer desobedecer, esse aguilhão vem por trás e lembra o episódio. Ele diz: é melhor eu ir a Nínive, vai e prega. E é decretado um jejum como nunca houve. A Bíblia diz que foi o governo que decretou esse jejum. Imagine, um jejum em que até os animais jejuaram. Vacas, bois, gatos, cachorros, todo mundo jejuou. Ninguém podia comer. E Jonas começou a pregar, meio a contragosto, meio contrariado, chateado, porque já sabia o que ia acontecer. E de repente o dique do céu se rompe, a represa é absolutamente destruída, a graça de Deus é derramada, a cidade experimenta um avivamento, a maior conversão de toda a história. Uma cidade inteira, diz a Bíblia, 120 mil pessoas se renderam e se dobraram diante do Deus único e verdadeiro. Amém? Aí você sabe o que foi que Jonas fez? Se alguém chegasse aqui nesse púlpito e dissesse: olhe, a cidade de Recife inteirinha se converteu, ia ser aleluia, amém, glória a Deus para todo lado. Quando Jonas viu o efeito da mensagem, botou uma cara deste tamanho, foi para baixo de uma planta, de um arbusto lá, e ficou de cara comprida. E um sol quente. E aí vem a segunda lição: os valores de Jonas estavam invertidos, meus queridos. Como há muita gente com os valores invertidos. A Bíblia diz que o sol era causticante e Deus fez crescer uma planta, uma árvore, que veio sobre ele, lhe ofereceu uma sombra, e ele disse: que alívio, que maravilha, que bênção, isso é que é Deus, que Deus providente, este é o meu Deus. Mas de repente vem um verme, um bicho, e a árvore começa a secar, a murchar e morre. E Jonas fica indignado, chega quase a blasfemar, pede para morrer. E aí Deus entra para dar uma aula e diz: olha, veja como sua mente está invertida, Jonas. Você teve pena, dó, está morrendo de tristeza por causa de uma planta que murchou, mas não teve um pingo de dó de 120 mil vidas que não sabiam discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Quando eu vejo esses movimentos ambientalistas, eu dou graças a Deus por eles. Eu acho que tem que ser feito. Uma vez eu cheguei na cidade de Tampa, na Flórida, para visitar um pastor batista amigo meu,
E quando cheguei à casa dele, disseram, ele está numa manifestação na rua. E eu digo, mas que manifestação será essa? Pois ele estava com a igreja, a primeira igreja batista de Tampa, numa passeata, com faixas, protestando contra a destruição do meio ambiente, principalmente nos países do terceiro mundo. Eu digo, vejam só, onde esse indivíduo foi tocar? Então, eu creio nessa defesa. Agora, há pessoas que ultrapassaram todos os limites e fizeram com que o meio ambiente e essas coisas passassem a valer muito mais do que uma vida humana. Se você observar e ler algumas reportagens, você vai ver que alguns animais são muito bem tratados e alimentados, muito mais do que muitos seres humanos que cruzam conosco todos os dias. Muitas vezes o nosso coração é absolutamente insensível para socorrer uma criança num sinal, racionalizamos, criamos todo tipo de contra-argumento, para dar uma esmola, para estender a mão ao necessitado, nos enchemos de defesas, achamos que estamos sendo explorados, mas quanto gastamos do dinheiro, do que ganhamos, para dar a animais ou para manter um meio ambiente com exageros além das necessidades que eles têm. Jonas estava com os valores invertidos, e eu quero lhe dizer nessa noite que a única coisa que reconstrói de forma correta a mente de uma pessoa é a obediência à palavra de Deus. Amém? Jonas, cara comprida porque uma árvore murchou, é a questão da consciência. A consciência está afetada. Eu já disse aqui que há canibais da África, tribos ainda em lugares remotos, e Ronaldo Lidório conta algumas dessas histórias, em que eles comem um ser humano e não tem o menor conflito. Comem um indivíduo, esquartejam ali, jantam e depois vão dormir e dormem um sono tranquilo. Mas quando alguém come um macaco, entra em crise de consciência, né? E não admite isso. Sabe por quê? Porque a mente está com valores programados. E o que aconteceu com Jonas foi isso. A queda, a hipnose foi tão grande, o embotamento foi tão tremendo, que ele dá muito mais valor a uma planta do que a um ser humano. E quando a gente lê a vida de Jesus, percebe como ele coloca cada coisa no seu devido lugar. Ele fala das árvores, dos lírios, dos pardais, dos pássaros. Ele diz então aos discípulos, mas vocês valem muito mais do que eles. Bendito seja o nome do Senhor. Amém. Em terceiro lugar e último, para ficar numa homilética bem presbiteriana hoje, não é, Marta Aurélia? O que esse livro nos ensina é que em Deus há uma dízima periódica de esperança. O capítulo 2 começa de uma forma muito bonita, o capítulo 3. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, dispõe-te. Os irmãos fundamentalistas dizem que foram só 2 vezes. Mas nós cremos que este segunda é porque era a segunda, mas poderia haver a terceira, a quarta, a quinta, até 70 vezes 7, muito mais do que isso. Porque Deus é o Deus da nova chance, louvado seja o seu nome. Nenhum de vocês nessa noite, por mais que tenha errado, mesmo sendo cristão, por mais que tenha caído, por mais que tenha desobedecido, por mais que tenha pecado, nenhum de vocês jamais deixará de ter uma chance com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Dispõe-te, Jonas, levanta-te, zera o odômetro, começa de novo. Tudo que Deus quer diante do pecado é confissão e reinício. Deus não está preocupado com sentimentalismo, com emoções. Deus não está interessado em ver explosões de sensações humanas. Deus quer apenas uma coisa da nossa vida diante do pecado. Confessa, começa de novo. Deus vai te dar tantas chances quantas tu necessites, porque o amor de Deus é absolutamente incompreensível à mente humana. Levanta-te, Jonas, começa de novo, reinicia. Estou aqui, dá a mão, segura, vamos, eu te ensino. Como é bom a gente servir um Deus assim. O perdão dos homens é difícil, mas o perdão de Deus é fácil e simples. Difícil é ser perdoado pelas pessoas, mas o perdão de Deus é uma fonte que jorra para toda a eternidade. Ele jamais acaba. Por isso você nessa noite que está aí, tenha certeza de que se a consciência lhe culpa, primeiro você precisa perdoar a você mesmo, porque há muita gente que Deus já perdoou, mas não se perdoou.
fica se cobrando, se culpando, se martirizando, se consumindo, mas tenha certeza que nesta noite Deus está lhe dando mais uma chance. Segura, começa, agarra, vai em frente, em nome de Jesus. E Jonas foi e recomeçou. E venha cá, a Bíblia é o livro dos recomeços. Nenhum de nós teria com Sansão a paciência que Deus teve. Eu já disse a vocês desse púlpito que eu só vou entender Sansão no céu. Sansão era uma montanha russa espiritual. Um dia estava no céu, outro dia nos braços de Dalila. Sansão conhecia todos os bordéis da cidade. A minha mente não consegue elaborar isso. Mas Deus sempre deu uma chance a ele. Davi comete adultério, homicídio, tenta driblar Deus e Deus lhe dá oportunidades. Pedro chora fel, absinto, escorrega pelas pedras da casa de Caifás em direção ao ribeiro do Cedron e acha que nunca mais na vida será alguém. Poucos dias depois, numa madrugada à beira-mar, o Senhor acende uma fogueira, frita um peixinho, chama Pedro para a realidade e diz: começa de novo, vem, segue-me, começa de novo. Meu irmão, minha irmã, hoje é a noite do recomeço. Eu não ia pregar sobre isso, porque assim que eu preguei um sermão que deveria ser repetido, mas ali do gabinete meu coração começou a arder. Eu tenho a impressão, e agora tenho a certeza, de que alguém nesse auditório precisava ouvir isso. Deus não me abandonou, Deus não me esqueceu. Hoje eu vou começar outra vez. Faça isso. Assim como ele disse Jonas, filho de Amitai, ele diz o seu nome também. Ele chama você pelo nome e diz: vamos, estou aqui. Segura, recomeça. E o bom é que Deus não tem arquivo nem banco de dados. Quando Ele perdoa, esquece. Reverendo Caio Fábio diz que Deus é acometido por uma amnésia de amor localizado. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Quando Deus perdoa, esquece. Não me perguntem como isso é possível teologicamente, porque eu não sei responder. Eu não poderia harmonizar a onisciência com o esquecimento. Mas que Ele esquece, esquece. E ainda bem que não foi nenhum profeta que disse isso, foi Ele mesmo. Dos teus pecados jamais me lembrarei. Ele diz: Jacó, eu desfaço os teus pecados como a bruma, como o sol quando espanta a cerração. A um coração humilhado e contrito não desprezarás, ó Deus. Quando você foi salvo, quando você conheceu Jesus, foi porque você teria alguma coisa a fazer. Talvez você tenha perdido o rumo, saído da rota, mas hoje é a noite do recomeço, em nome de Jesus. E eu gostaria que você, meu irmão e minha irmã, não voltasse as costas a esta chance que Deus lhe dá, a essa porta que Ele reabre, para que as coisas aconteçam de novo na sua vida, para que o amor seja restaurado, para que a paixão pelo reino de Deus seja renovada, para que o chamado seja reconstruído, para que a vocação seja refeita, erguida, para que a sua alma seja lavada, aliviada, hoje. Porque, como diz um amigo meu, para Deus não importa o tamanho do seu pecado, e sim o tamanho do seu arrependimento. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Curve a sua cabeça. Em algum momento é possível que você tenha desobedecido.
Talvez Deus já tenha lhe dito: vai até a casa de fulano e reconcilia-te com ele. Pega o teu telefone e liga para Cicrana e reconcilia-te com ela. Vai na rua tal e procura aquele desafeto e dá uma nova chance. E quem sabe você até quis obedecer, levantou-se, mas foi para o lado errado, para o outro extremo. E por isso talvez sofra culpa, mas eu vim para lhe dizer nessa noite, em nome de Jesus, que o mesmo Deus de Jonas lhe diz a segunda vez: dispõe-te, vai, obedece, faz o que eu te mandei fazer há tantos anos. Eu conheço pessoas que resistiram ao chamado de Deus durante anos, mas acabaram descobrindo que só havia uma possibilidade de felicidade na vida, era obedecendo ao Senhor. Eu quero orar com você. Eu quero pedir a todos aqueles a cujos corações a mensagem fez sentido, foi pertinente, aqueles cujo nervo existencial foi tocado, e que nessa noite podem olhar para mim e dizer: pastor, é verdade, eu admito tudo menos que fulano seja perdoado, ele me fez muito mal. Eu entendo tudo, pastor, menos que aquela mulher seja perdoada. Na verdade, só em pensar nisso, pastor, eu me agito. É para você que Deus fala? Ou para aqueles que estão com valores invertidos, amando coisas, dando mais valor à criação do que ao Criador? Ou para aqueles que aqui entraram achando que já não tinham mais chance? Eu conheci um homem que frequentou a igreja a vida inteira, mas amargurado, oprimido, cheio de culpas e no leito de morte. Um amigo meu o visitou e disse: vamos orar para Deus lhe perdoar. E ele disse: para mim não tem mais jeito. A sua mente estava de tal forma destruída pela culpa que ele chegou a admitir que o Deus que tudo pode não podia perdoá-lo. Talvez você viva um processo assim: já fiz demais, passei dos limites. É porque o pastor não me conhece, não conhece minha vida. Se ele soubesse quem eu sou e o que eu já aprontei, ele ia ver que eu já ultrapassei todos os limites. Eu quero dizer para você que o amor de Deus não tem limites, e que Deus quer lhe dar outra chance, agora, em nome de Jesus. Amém.